Bom, sétimo ano, hoje a gente vai estudar um pouco sobre a região centro-oeste do nosso Brasil. Então a gente viu a região norte, vimos a região nordeste e agora a gente vai, para a terceira região, que é a região centro-oeste. Então a região centro-oeste é composta pelo estado de Mato Grosso, tem a capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, a capital Campo Grande, Goiás, a capital Goiânia, e lá tem o Distrito Federal, Brasília, que é também a capital do nosso país. Dentro do estado de Goiânia tem Brasília, né, o Distrito Federal, que é a sede do governo do país, onde foi interiorizada. Então a região centro-oeste é uma região, bem como as outras, muito importante, onde também há uma diversidade natural, grandíssima, grandiosa e importante, tanto para o nosso país como para o mundo. Então aí de destaque nós temos nessas regiões o relevo. O relevo da região centro-oeste apresenta formas de planálticas, destaca as chapadas, serras e chapadas que constituem importantes divisores de água. Então aqui a gente tem a característica do relevo da região centro-oeste. Outra coisa também importante da região centro-oeste é o clima. Então o clima da região centro-oeste é o clima tropical. Esse clima da região centro-oeste também, ele conta com duas situações, né? É aparente com o nosso, mas não é tanto porque lá há uma vegetação diferente da nossa, um bioma também. Mas lá há a variação climática entre seco e frio. Então tem o período de seca e tem o período de frio. Tem, no caso, o período do inverno e o período do verão, que são as estações que podem ser melhor observadas. De outubro até março, pega-se o período chuvoso, que é o período de verão, o período quente. Aí já de março até setembro é frio, é um período que as temperaturas caem nessa região. Então há esse dinamismo climático na região centro-oeste. A vegetação, o bioma que predomina nessa região é o cerrado. Só que lá também vamos encontrar outro ponto importante ecológico para o Brasil e para o mundo, que é o Pantanal. O famoso Pantanal a gente encontra entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é uma área que necessita de grande preservação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre. Então, mas a vegetação predominante na região centro-oeste é o cerrado. E aí, o cerrado, ele naturalmente acontece queimadas. Durante o período quente, lá as temperaturas são bem elevadas, a ponto de que as folhas, quando secam, né, das árvores que caem, há incêndio. Mas aquele incêndio, naturalmente falando, ele é normal. O que não é normal é a interferência humana. Aí a interferência humana é quando ele age, além desse incêndio natural, aí vem o incêndio que o próprio ser humano provoca. Então tem causado um desequilíbrio muito grande nesse bioma. É a região, né, que há a concentração maior do cerrado, porém há uma degradação por parte humana muito grande e preocupante ao mesmo tempo. Então isso aí é o impacto que o cerrado vem sofrendo. E como eu falei, né, que o Pantanal também ele passa por situações parecidas também, de impactos. Os impactos ambientais que acontecem no Pantanal, como por exemplo, o garimpo não faz bem ao Pantanal, a forma como o garimpo é feito, o turismo, que não há controle, sem controle de impactos ambientais, o turismo, as pessoas que vão visitar lá são pessoas sem consciência, que produzem muito lixo, que vai fazer mal àquele quadro, né, natural. A agropecuária, que é, no caso, a agricultura, mas a pecuária, de forma de uma forma que deveria, né, procurar uma forma que causasse menos danos, mas não, eles procuram uma forma que cause mais dano. A prática são praticados também de maneira predatória
ou inconsequente, além da construção de rodovias e hidrelétricas nessa região. Então, não está tendo um pensamento realmente ecológico quando a gente vê essas situações que são realizadas dentro dos nossos biomas, que o Brasil ele oferece uma grande diversidade de biomas. E esses biomas são muito importantes para a manutenção da vida, tanto no país como no próprio planeta. Então aí a gente vê o Pantanal, o quanto ele sofre com as ações humanas. Também nessa região, né, tem a questão da economia, não pode se esquecer. O setor primário é o setor de maior destaque. Então, a agropecuária, que é a junção da agricultura mais a pecuária. Então, lá nessa região há uma grande produção agrícola, bem como também pecuarista. Aí, no caso, a economia da região centro-oeste está bem ligada ainda ao setor primário, que é a agropecuária. Também tem as outras de destaque, no caso a terciária, a secundária, né? Não tinha esquecido de falar, a secundária e a terciária. O setor secundário e terciário também tem lá seus destaques. Outra coisa, antes de aprofundar na questão da forma de trabalho, né? Em relação à produção secundário e terciário, ainda do primário, além da agricultura, da pecuária, tem o extrativismo. E o extrativismo, ele acontece, o extrativismo vegetal nessa região e o mineral. O vegetal é a borracha e a madeira que produz nessa região. E o mineral é o ferro e o manganês. O manganês também, que são minérios retirados dessa região. Então, é outra forma de exploração, né, que é o extrativismo. O transporte, houve uma necessidade muito grande de melhoria, já que o nosso país é tão grande, e aí, para facilitar o percurso, né, que os transportes devem fazer para levar os produtos, fazer com que circule dentro do país e fora do país. Então, hoje em dia, 67% da soja que é produzida nessa região, ela é transportada em caminhões, no caso por rodovias. Então, 67% utiliza a rodovia. 28% usa a ferrovia e apenas 5% por hidrovias. E assim, há preocupação da melhoria nas rodovias, porque além de ser usadas, né, mais, a gente sabe quantos acidentes são provocados nessas rodovias por conta dessa melhoria que não existe, né? Que precisava melhorar o tráfego dos transportes, sabendo que é importante a circulação desses produtos dentro do país. Bom, aí agora sim, a gente entra nos setores secundário e terciário. O secundário e terciário se desenvolveram não tão bem ainda como o primário. E isso tem um fator histórico, né? O primário ainda é o que se destaca na região, como eu falei, mas há setores secundários, ou seja, que há industrialização, né? Já tem indústrias firmadas nessa região, como por exemplo no estado de Goiás e no Distrito Federal. São as áreas mais industrializadas da região, onde a gente vai encontrar indústria. Poderia ter mais. E pode, né, ainda ser construída. E as indústrias que se destacam é o que? A farmacêutica, a têxtil, a dos ramos ligados ao setor de alimentos e de bebidas, né? Ainda é uma indústria bem arcaica em vista a outras industrializações que há no mundo. Mas é só para a gente entender que o setor secundário também se destaca na região, bem como também o setor terciário. E o setor terciário entra a questão do serviço e comércio. Então, essa região, como tem o Pantanal, que falei anteriormente, há turismo, né? Vem pessoas conhecê-la. E, de certa forma, isso gera economia também, isso gera serviço, gera emprego. Mesmo o turismo não acontecendo de uma forma consciente, né, das pessoas, mas acontece, de fato, na região. E o Pantanal é um local que chama, né, que atrai muito. É como dizer, o nosso museu ecológico, natural, né, que precisa ser preservado, como eu já comentei. E aí vem a questão, como eu falei, do setor primário ter sustentado
Tudo isso pela ocupação do território. Então, a região centro-oeste ela foi ocupada tardiamente. Quando o Brasil foi colonizado, no início, que os portugueses chegaram aqui, eles vieram logo, né, no litoral. Então, o litoral, e a ideia deles era que só existia, né, o lado litorâneo do país. Aí, quando houve o movimento das bandeiras, né, os bandeirantes, em que eles precisavam adentrar mais, né, conhecer mais o território, foi que houve a conquista e a ocupação do centro-oeste. Lá por volta do século XVIII aconteceu isso, que foi o movimento das bandeiras, que eles andavam capturando índio, né, para escravizar, e também explorando outras questões também naturais, como minério, porque Minas Gerais exploraram tanto que, como a gente sabe que o minério ele não é um bem renovável, então eles precisavam procurar mais, explorar mais, e aí foi onde conheceram a região centro-oeste, e lá, como eu já falei anteriormente, né, que o extrativismo, né, e isso se deu pela ocupação dos bandeirantes, quando eles passaram a percorrer, né, dentro do país, dentro do território que ainda era desconhecido. Aí foi onde passou a conhecer a região centro-oeste, a região norte também, e o tamanho, que o país ele ganha espaço maior quando adentra-se nele. Então, aí é onde a gente vê a questão da ocupação do centro-oeste, e como disse, uma ocupação tardia, tanto que em questão populacional agora, em fins do século XX, foi que houve um grande aumento na região centro-oeste. É a segunda região, aliás, é a primeira, segunda, é a quarta região mais populosa do Brasil. É a quarta, a quinta é a região norte. Ainda, se a gente for contar, né, de trás para frente, da menos povoada, a menos povoada é a norte, e depois da norte é a centro-oeste. No caso, a região centro-oeste está em desenvolvimento e pode se desenvolver mais ainda em relação à norte. Também por conta da construção de Brasília. Foi um fator que ajudou muito no desenvolvimento populacional da região. Então, Brasília, ela foi planejada. Ela foi planejada em meados de 1950, já havia um projeto, mas planejada e efetivada em décadas de 50, no governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino era o presidente da República. Então, levou mais ou menos 3 anos, né, para ser construída Brasília. Ela foi lá, né, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E no dia 21 de abril de 1960, ela foi inaugurada. No caso, Brasília completou 60 anos este ano de sua fundação, historicamente falando. E aí, com a fundação de Brasília, terminou, né, por levar muitas pessoas para trabalhar lá. E essas pessoas também terminaram por ficar morando, residindo naquela região. No caso, dentro do estado de Goiás. Então, Brasília é digamos, um estado dependente, né? É um lugar independente do estado de Goiás. O estado de Goiás é Brasília é outro. E Brasília ela funciona como, hoje, a sede do governo federal. É lá na região centro-oeste que está a presidência da República, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados Federais, o Supremo Tribunal Federal, os ministérios, né? Então, quer dizer que a governança do Brasil, partindo de presidência, né, do governo mais elevado, vem de lá, né? Brasília é o centro do poder do Brasil, né? O centro do Brasil é Brasília. Antes era Rio de Janeiro. E aí, com esse projeto, né, ela foi levada para o centro do Brasil, para o meio. E a ideia de levar Brasília para o meio foi de unir o país, né? Brasília no centro, né, faz ponte entre todos os lugares, entre todas as regiões, quero dizer, do Brasil. Está interligado, é uma ligação que Brasília faz a as outras demais regiões do Brasil. Então, só para a gente, né, lembrar, o Pantanal é um patrimônio, né, preservado pela Unesco, só lembrando, está lá, localizado na região centro-oeste. Na região centro-oeste, o destaque da atividade econômica, como eu falei ainda, de mais destaque a agropecuária.
A vegetação é o cerrado. Nessa região predomina o clima tropical. Falei, né, que os estados da região centro-oeste é Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Foi a região escolhida para ter, né, a capital do Brasil, que foi, no caso, a região centro-oeste, para sediar, na verdade, a capital do Brasil, a nova capital, é a região centro-oeste. E também é uma região grandiosa, territorialmente falando. Se a gente for observar, a região centro-oeste, ela embora a ocupação ainda... Podemos observar, né, que tanto a região norte como a região centro-oeste são bem grandes, né, as maiores do país, mas também, em compensação, são as menos ocupadas ainda. Então, basicamente, é isso que tem sobre a região centro-oeste, e qualquer dúvida é só tirar.